Olá, vamos esperar o pessoal entrar. Eu entrei uns 3 minutinhos antes para saber como é que a gente mexe aqui. Vamos ver quem que tá entrando. Vamos esperar a Marina entrar também. Eu vou colocar um comentário fixo. Olá, olá. Oi, Marina, vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra, né? Vamos ver como é que coloca. Como fixo. Esperar mais uns minutinhos que eu entrei antes para dar uma mexida. Oi, Dani, tudo bom? Que bom que você tá aqui também. E aí, meninas, como é que vocês estão? Marina, ansiosa para o nosso grupo de estudos? Vou te colocar já na live. Aqui. Será que deu certo? Agora deu certo. Tá me ouvindo? Sim, eu tô. Tudo bem? Então, que bom. Acho que vamos esperar mais um pouquinho, que agora que é 8 horas. Sim. Oi, Lari, bem-vinda. Priscila, Éder, que bom que vocês estão aqui. Gisele. E aí, tá ansiosa para o nosso grupo de estudos? Tomara que comece logo, né? Né? Mais uma semaninha tá aí. Tá voando tanto ano, não deixa eu. Aham, verdade. Não sei se o áudio tá bom. Tá bem bom. Todo mundo tá ouvindo bem, porque a bonita aqui esqueceu o fone, mas tudo bem. Coisas que É, acontecem. no meu celular não tô conseguindo colocar ele. Aí não tem como. Uhum. Então, acho que vamos começar e o povo vai entrando, né, no decorrer. Então, bem-vinda, Marina. Obrigada muito por ter aceito o meu convite para fazer parte do grupo, para fazer parte da live, para a gente conversar um pouco como a psicologia pode auxiliar vocês, advogados, o direito, né? Então, a Marina, ela é advogada aqui em Capinzal, né? Eu conheço os irmãos dela, né? E eu resolvi convidar ela para fazer parte desse projeto de alienação parental, visto que eu recebo muitas perícias, né, para avaliar, né, no contexto judiciário. Então, Marina, se apresente para o pessoal. Então, eu sou Marinaldo Kenalã. A Dani havia comentado que ela estava do áudio, porque agora melhorou ou não, mas eu diminuí ele. Espero que tenha dado certo. Mas eu sou Marina, eu me formei em 2017 na UNESP do Joaçaba. E em 2018 eu consegui a OAB e comecei a atuar. Eu trabalho já no escritório, na verdade, há muito tempo. Desde o meu ensino médio, eu já trabalhava como secretária com os meus irmãos, a Daniela e o Felipe, que também são advogados. E aí eu comecei a fazer faculdade de Direito também. Fui estagiar no fórum, trabalhei bastante tempo
juizado especial e aprendi bastante sobre direito do consumidor, gostei bastante da área civil. Então, depois, quando eu voltei para o escritório, foi isso que eu comecei a trabalhar. Acho que o áudio ainda está alto. Alô? De quem que será que está duplicando, o meu ou o teu? O meu, eu acho que é. Ainda? Sim, tá duplicando bastante. Pior que eu não tenho o que fazer porque não tô conseguindo colocar o fone. Ah, então vai assim, não tem problema. Vai ficar muito ruim de ouvir, será? O pessoal diz aí, tá muito ruim de ouvir. Aqui eu já baixei o máximo que eu consigo pra ouvir. Às vezes, também vou abaixar aqui para ver se dá certo. Oi, Bianca, bem-vinda à live. Mas então, como... Ah, ok. Eu vou continuar assim, então. Se der algum problema, me avisa. Trabalhei no juizado especial, que tem bastante direito do consumidor. Antigamente era conhecido como as pequenas causas, né? E hoje nem existe mais, na verdade. E voltando para o escritório, então, eu e a Daniela, que é minha irmã, barra sócia, a gente se divide na área civil. E essa parte de família, nos últimos anos, quem está atendendo sou eu. Então, né, a gente se divide, como nós somos 3 advogados, a gente se divide entre os 3, as áreas, né? Previdenciário, civil, trabalhista, para também conseguir se atualizar, estudar e tudo mais. Que bacana. E deixa eu te pedir, o que que te encanta mais no direito? Então, desde sempre, na verdade, o que eu sempre gostei bastante dessa área é que a gente consegue, com o direito, estudar várias outras coisas, né? Então, na área de família, você já verifica que precisa estudar junto à psicologia. Em outros diversos casos, eu já tive que estudar, às vezes, produção agrícola, maquinário. Então, você trabalha com direito, mas você aprende, estuda tanta coisa diferente, né? E tem que estar sempre se atualizando. Além disso, o direito em si, ele trabalha com os direitos fundamentais das pessoas, né? Então, desde uma compra no supermercado que veio, às vezes, meio estragado para casa, até um direito trabalhista, um direito previdenciário. Então, a vida inteira a gente é movido pelo direito, na verdade. Até na vara da família, né? Quando vem as situações, né, de possíveis alienações parentais ou desafetos, conflitos, né? Tudo encaixa o direito. Bem isso. E às vezes coisas muito pequenas, né? Que no nosso dia a dia, mas que envolve direito. Então, é uma área bem interessante que está sempre mudando. Isso que mais me encanta. Então, qual que é a tua opinião, né, de nós profissionais da psicologia auxiliar vocês junto com o direito? Então, eu particularmente já faço atendimento psicológico há muitos anos. Acredito que, né, sou uma defensora de que todo mundo deveria frequentar a psicóloga alguma vez na vida, porque é necessário, né? Mas, profissionalmente, acredito que a psicologia consegue fazer com que a gente entenda muito melhor a mente humana, as reações das pessoas. Então, principalmente nessa área de família em que eu atuo, é extremamente necessário ter um profissional da psicologia junto, atuando para que a coisa aconteça de forma menos dolorosa, digamos assim, menos traumática para as partes, né? Uhum. E como é que tu acha que nós poderíamos trabalhar com vocês? Além que eu trabalho com auxiliando o juiz, né? Eu sou nomeada pelo juiz. Que estratégias que nós psicólogos poderíamos ter para fazer parcerias com vocês como assistente técnicos, né? Então, coincidentemente, meu TCC também foi sobre isso.
algo bem parecido, mas no ramo de penal, mas que era sobre o depoimento sem dano. E na época, ele era um projeto de lei do Rio Grande do Sul, que tratava sobre a inquirição de menores no abuso sexual. Então, como tratar o menor como vítima e como testemunha num processo judicial. E hoje, esse projeto de lei virou uma lei nacional, de fato. Em 2017, ela foi aprovada, é a Lei 13.431, que é a lei do depoimento especial. Então, isso, se a gente conseguisse trazer isso para o direito de família, com o psicólogo, sendo porta-voz do menor dentro do processo judicial, fazendo esse meio de campo entre juiz, advogado e as partes, né? Acredito que seria uma situação muito menos traumática para as crianças, para os menores, que acabam ficando no meio, ali no jogo, entre pai, mãe, juiz, advogado, que às vezes sem nem entender o que está acontecendo. Então, acredito que a parceria é muito importante e também para que as sentenças, para que os vereditos dos juízes sejam dados de forma mais certa, né? Porque a gente estuda direito, quem estuda a cabeça dos humanos são vocês. Então, cada um na sua área. Até na tua fala, né, me lembrou muitas crianças que eu atendo nos casos de alienação parental. E o que elas reclamam, eu vou usar a palavra reclamar, é que muitas vezes os pais acabam fazendo boletim de ocorrência, né, e levam a criança junto na delegacia. Né? Será que também não daria, que nem tu estava falando, para trazer essa escuta especial também para casos de alienação parental? Me surgiu essa pergunta aleatória agora. Na verdade, poderia, né? É uma ferramenta que já deu o primeiro passo, porque a lei que eu estudava era de 2003, projeto de lei. Então, de 2003 para 2017, chegou a Bastantinho. dar isso. Já é o primeiro passo para alguma coisa acontecer e para o judiciário também se renovar, né? E ir melhorando. Porque a alienação também acaba sendo um abuso, né? Um abuso mais psicológico do que físico, como o abuso sexual, que é mais usado esse depoimento especial, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Não, Mas também é um abuso para a criança. É constrangedor para a criança ir até delegacia junto com o genitor para fazer um boletim de ocorrência e elas ficam confusas, né, no que o outro, né, fez de errado. Isso vem muito para mim. Isso, na verdade, a própria alienação parental, ela já se caracteriza com isso, né? E é desde um sintoma mais leve até algo realmente grave como isso, como que a criança visualize esse tipo de situação, é algo que a criança não precisa passar, né? Então, a lei, ela mesmo identifica a alienação parental como isso. Qualquer fato, qualquer fator que o genitor, até mesmo as avós, às vezes, tios, tias, possam fazer a criança sofrer e que seja um evento traumático, um evento negativo para a criança. Então, a própria lei traz essa constituição. E acaba sendo traumático, né? Porque as consequências na vida adulta são bastante, né? Elas acabam tendo depressão, ansiedade, baixa autoestima, né? Eu sempre trago um exemplo de um atendimento clínico, não era jurídico, em que nas sessões a gente acabou, né, descobrindo uma possível alienação parental durante a infância. Então, hoje, esse adulto, ele acaba não tendo autoconfiança nele mesmo, né? E que nem diz o Felipe aqui no comentário, os pais, eles não têm noção, né, de que a gente deve cuidar da criança. Eles acabam, o ego deles acaba sendo maior, né? Então, a briga é mais entre eles e acaba respingando na criança. Isso
né, com certeza vocês vão saber, os psicólogos vão saber dizer melhor do que eu, mas pelos anos que eu já fui atendida em de aconselhamentos, que a gente forma muitas memórias com a cabeça de criança, né? E acaba trazendo aquela memória de criança para a vida adulta. Então, que tipo de memória que essa criança está formando? E o que eu imagino é, no caso de divórcio, quando tem menores, é obrigatório um advogado estar junto, né? É obrigatório o serviço do advogado, que vai mandatório em todo o processo. E já o atendimento psicológico não é obrigatório. Então, eu acredito que pouquíssimos casos de alienação parental cheguem para vocês nesse sentido, que o próprio pai vai levar e dizer, olha, tá sofrendo tal coisa. Mas a gente consegue verificar isso muito mais fácil, porque eles vão se obrigar a vir um advogado, né, para poder fazer o divórcio. Então, acho que Até nessa também tua fala, desculpa te cortar, pode continuar. não, os colegas, né, a gente nessa profissão, os colegas, a gente pode ficar atento a esses detalhes, atentos aos sinais para identificar isso. Porque, na verdade, eu vejo a justiça como talvez o último pedido de ajuda dos pais, não é nem em relação à criança. Talvez por isso que os casos de alienação parental venham só pela justiça, que nem tu diz, os pais eles não vão ter tanta consciência de dizer, olha, eu estou me separando e meu filho ele está com um problema na escola que pode ser relacionado à nossa separação. Poucos pais têm essa noção, né? E como é que a gente podia, né, verificar mais essa ocorrência de alienação parental? No sentido de como que vocês, advogados, colocam para o juiz para a gente averiguar que tem alienação parental? Como é que vocês conseguem pegar e jogar? Vamos tentar uma alienação parental para mudar a guarda, por exemplo. Então, na verdade, no direito, a nossa grande dificuldade é sempre a prova, né? Então, por exemplo, a gente vai atender, nesse tipo de caso, vai ser um processo litigioso, que a gente fala, que não é consensual, então não chegaram a um acordo e vai ter um advogado de um lado e um advogado de outro lado. E nós vamos atender, então, um casal ou uma das partes. Já tive casos também, eu sempre evito, mas já tive casos do genitor fazer questão do filho acompanhar o atendimento e eu não acho isso bacana porque é uma situação do casal, né? A criança não precisa estar a par do que está acontecendo. Mas, às vezes o cliente pede e faz questão e não tem como evitar. E aí, com alguns detalhes, algumas coisas, você vai percebendo que há essa alienação. Então, se o processo de guarda já foi encaminhado, é feita uma petição, que a gente chama que é um documento que vai direto para o fórum, e ele, a partir disso, tem uma tramitação especial. Então, por ser menor o processo, já tem urgência, mas nesse caso tem mais urgência ainda. E aí, nesse mesmo processo de guarda, né, sempre que tem menores envolvidos, então, também tem o Ministério Público junto no processo, e aí o juiz e o Ministério Público se conversam e entram num consenso. E aí é a alienação parental que vai ser discutida de forma emergencial. E então precisa se fazer provas, né? Como a Dani disse, já é um primeiro indício de que não está correto trazer a criança junto, né? Para querer dizer, olha o que teu pai faz, olha o que tua mãe fazia. E aí, como é que vocês fazem nessa situação, sabendo que não é certo? Porque querendo ou não, tu vai ter que defender essa pessoa, né? E tu sabendo, existe alguma orientação antes de que, embora, vamos criar a historinha de que o pai ou a mãe, né, entrou em contato com vocês e quis levar a criança. Existe alguma orientação por parte dos advogados que não há necessidade de trazer a criança? Porque eu lembro que a gente estava conversando até sobre o nosso grupo, né, de que filme que a gente ia colocar nos encontros e a gente falou da história de um casamento. Não sei se vocês já viram, pessoal, mas é bem bacana e a gente vai estar trabalhando ele no grupo. E o que no filme, pelo menos, a advogada já começou não existia alienação parental,
porém ela começou a instigar a mãe a praticar alienação parental. Como é que você enxerga isso de alguns advogados induzirem uma alienação parental, às vezes onde não tem? Então, na verdade, tudo, todo o direito, na verdade, é baseado em provas, né? Então, eu acredito que nesse caso da alienação parental, quando há veracidade, o mais difícil é a produção de provas. Então, quando não há, é praticamente impossível, né? Uhum. Então, eu acredito que vai chegar no juiz isso e o juiz vai verificar. Porque aí, quando chega no juiz esse pedido, então ele defere essa análise psicológica ou até mesmo biopsicossocial para que, então, no processo judicial intervenha uma psicóloga, né? Ou uma assistente social para analisar. Então, essa assistente social, a psicóloga vai visitar uma casa, vai visitar outra casa, vai ver como que realmente está a situação da criança. Já vi processos, não atuei, mas já vi, em que o pedido começou de um lado e, na verdade, no fim, acabou invertendo a história, porque era uma mentira, realmente, né, que estavam tentando contar para o juiz, e o juiz foi investigando e viu que, na verdade, o lado certo era o oposto. Então, isso judicialmente, como hoje já tem uma boa conversa, quando chega a esse ponto, né, de haver a psicóloga e a assistente social envolvida, dificilmente vai passar alguma coisa que seja mentira. É bem difícil ser deferido algo nesse sentido. E a gente, particularmente aqui no escritório, quando a gente verifica que está tendo muita discussão, está tendo muito problema, a gente acaba, nesses casos, sendo um pouco psicóloga, mas a gente não tem o conhecimento para isso, né? Então, já diversas vezes a gente encaminhou e disse, olha, consulta uma psicóloga, né? Se tem alguma que você conhece, tem alguma da tua confiança, acho que você está precisando conversar com alguém. E aí depois a gente continua o processo, porque às vezes é mais ego, como você falou, do que realmente justiça e divisão de bens. Uhum, entendi. E quando eu estava te ouvindo, né, vamos imaginar, né, que as provas vêm ao contrário, né, que nem tu disse que aconteceu. Como é que a psicologia podia ajudar nesse sentido? A gente só ajuda com o realizar provas ou fazer provas nesse sentido? E também eu lembrei de outra coisa, que às vezes na alienação parental há muitos casos de falso relato de abuso sexual, né? Será que esses processos, né, que reverteu, será que não seriam também de mentiras nesse sentido? Tô Já vi criando uma casos, situação para nós pensar. sim, eu já vi casos também nesse sentido. E aí o que acontece? Porque quando você trata de menor, você trata não só de crianças, né? Você trata também de adolescentes. Então, imagine a cabeça de uma adolescente como que fica, lidando ali com a separação da mãe e do pai, e eu quero ficar com um, mas o outro é mais querido, me dá mais coisa. Então, já vi também exemplos em que a própria criança, com a cabeça tão mexida, acabava inventando algumas coisas. E isso, na verdade, é reflexo do que os pais estão passando, né? E É, acredito que se o trabalho do psicólogo fosse um pouco mais aprofundado no processo judiciário, que o psicólogo, como a gente trabalhou, né? Se o que hoje é aplicado no penal, daqui a um tempo fosse aplicado também no direito de família, acredito que a gente conseguiria ter mais certeza se a criança está falando a verdade, não tá, para uhum, saber realmente quem é o certo, né? uhum. E até nos casos de abuso sexual, né, falsos relatos, né, nós psicólogos a gente acaba tendo ferramentas, né, para auxiliar vocês até na parte criminal, não só na parte de família, né? Mas na alienação parental ocorre muito falso relato, né, no sentido de falsas memórias, né? O pai ou a mãe, né? Geralmente a criança está com a mãe. Raras foram as vezes que eu vi os menores com o pai, como como genitor, como é que vocês dizem? Eu vou usar a Bactéria? palavra cuidador, né? Que a criança está com esse cuidador, né?
Então, a mãe, né, acaba tendo mágoas, né, e acaba inventando histórias de tá abusando, né, e a criança começa a internalizar isso, né, E e acho que é nós, verdade. para ajudar vocês, a gente tem esses protocolos também, né? Com certeza. É, mas, assim, em comparação com outros países, acredito que o Brasil ainda é um país que está um pouco avançado nesse sentido. A nossa jurisprudência, ela é bastante boa, a nossa legislação, na verdade, já é bastante ampla, porque temos a lei da alienação parental que é própria disso, né? Que é a lei 12.318 de 2010. Então, que trata propriamente da alienação parental no direito de família. Já é muito mais do que a maioria dos países tem. Temos, né, bem estritamente assim, os casos, quais são os casos e quais são as consequências também para o genitor que aplicar aquilo, ou também mesmo para terceiros, por exemplo, os avós, os tios, ou às vezes o companheiro, né? Tanto no caso de ciúme do genitor como um companheiro do ex, quanto de ciúme do companheiro com o ex, né? E isso ocorre muito. É o que É um mais triângulo. ocorre, na verdade, né? Quando os progenitores, né? Eles já têm uma nova família, né? Aí vem crença de abandono, né? E tudo mais, e respinga na criança, né? Porque daí eles começam a não deixar ver o outro, né? Porque tá com fulano, tá com ciclano, né? E acaba praticando até uma alienação parental, né? E eu ia te pedir mais uma coisa que eu esqueci, mas tudo bem. E lembrando, né, pessoal, que a gente está com um grupo de estudos que vai começar na próxima semana, né? A gente ainda está com inscrições abertas, né? As inscrições é só entrar na minha biografia ali do Instagram, que tem um link, né, para vocês entrarem. E agora eu vi um comentário aqui do Felipe. Um falso relato desestrutura toda a família. Imagine desestruturar toda a família e a criança, como é que ela fica também, né? Nesses casos de falso relato, porque daí ela passa como mentirosa. Mas na alienação parental a gente tem que pensar que é o pai ou a mãe que está colocando memórias que às vezes nem existam, E né? para ela é verdade. E para ela acaba E, sendo verdade de tanto que se repete, e uma né? situação que nos preocupa muito também na nossa atuação. Nos últimos anos nós tivemos muitos casos de pais que vieram aqui e disseram, não, a gente quer a guarda compartilhada. Então, que diversas pesquisas indicam como sendo a melhor solução para a alienação parental, para que não aconteça alienação parental. Mas aí, se você for analisar a lei 1358 de 2014, que é específica da guarda compartilhada, você verifica que, na verdade, ela exige uma maturidade, um diálogo dos pais envolvidos que talvez possa prejudicar ao invés de auxiliar o menor. Porque a guarda compartilhada pressupõe que os pais vão conseguir discutir tudo, né? Vai ser comprado material em tal lugar, vai ser comprado um uniforme assim, vai ser comprado tênis assado, então vai ser dividido tudo no meio. E não é a realidade que a gente vê na maioria dos casos. Então, Não. é bem complicado, a gente se assusta. Ela, na verdade, a guarda ela é utilizada às vezes como uma fuga para pensão. Então, ali, entre a alienação e a guarda compartilhada, a gente fica meio dividido. Uhum. Até na guarda, eu até brinco nas minhas perícias, né, de uma possível guarda compartilhada, porque eu percebo que já tem alienação, né? Mas eu acabo investigando de como seria uma guarda compartilhada, e é bem isso que tu falou. Precisa dos pais um amadurecimento, né, de saber dividir as contas, e na alienação parental acaba que, embora tenha escrito lá que eles têm que dividir saúde, material escolar, acaba não ocorrendo, né? E daí o genitor, né, guardião, agora eu lembrei a palavra, o guardião acaba usando isso com a criança. Olha, teu pai, ele não quer pagar o material escolar, mas tá aqui.
ele tem que pagar, mas ele não quer. Então, também são comportamentos alienantes, né? Ou de fazer a própria criança pedir, né? Não, você quer tal coisa? Peça pro teu pai, peça pra tua Peça mãe. pro teu pai. E ela ganha mais que eu, ela ganha mais que eu. Então, são às vezes, a gente vê isso muito frequentemente na nossa realidade, são coisas bem sutis, mas que já são indícios de alienação parental, que não são tão graves a ponto de ensejar um processo judicial ou uma medida na ação de guarda já existente, mas que também podem gerar danos para a criança, né? Então, os pais... Agora eu lembrei que eu ia te perguntar, que também a gente conversou durante a semana passada, né, sobre essa lei de alienação parental. Até que ponto essa lei ela protege a criança? Porque já vi na rede de que essa lei ela não protege a criança, ela protege o pai, o cuidador. Qual que é a tua opinião sobre isso? Usando a parte do direito, assim. Eu Porque na acredito psico eu vejo como uma proteção para a criança, assim como existe a lei do abuso sexual, né? É um jeito da gente proteger a criança, mas existem relatos de que é tudo mentira, os estudos, né? E eu percebo que são mães que talvez perderam a guarda, né? Que fazem todo esse movimento. é possível, né, dizer, é frescura, não sei o quê. E, não, eu verifico que a alienação parental já existe há muito tempo, na verdade, né? E até mesmo nos processos judiciais, a gente já via isso. Não chegou a pegar a minha época de advogado, porque eu advogo desde 2018, mas em processos aqui do próprio escritório, como o meu irmão já advoga há muito mais tempo e também iniciou na área de família, então a gente já verifica isso há muitos anos. Mas não tinha uma lei específica para isso. E agora isso é muito mais claro. Eu acredito que se ela for seguida à risca, né? E se realmente for trazido, seja feita essa conversa entre os profissionais, como eu disse, tanto nós quanto o juiz, promotor, a gente estuda direito, a gente não estuda as outras áreas. A gente precisa dos assistentes técnicos para nos auxiliar nesses casos. Se houver bem esse diálogo, acredito que seja muito produtivo para a criança, para a família no todo, em que está passando por um divórcio, né? Uma garantia, Então, a lei veio mais para ajudar do que atrapalhar. para consolidar algo que já vinha acontecendo na verdade, né? Para ficar mais claro. Para ficar mais claro o que não estava claro. Que existia, não mas não tinha no papel, não tinha uma teoria, porque a teoria da alienação parental, né, vem de países estrangeiros, né, vem dos Estados Unidos, né? Então a gente acabou também usando isso, né, como pesquisas. E eu vejo que as pesquisas aqui no Brasil ainda são poucas, porque a gente não tem acesso, nós psicólogos não temos acesso aos processos, né? Porque sempre são processos, como é que se diz? Quando tem o menor sigilo. Segredo de justiça. Segredo de justiça, né? E acaba que a gente não tem tanto acesso, né? Então as pesquisas de alienação parental aqui no Brasil acabam não ocorrendo tanto, né? No meu TCC, como se tratava disso, né, em casos específicos sobre menores, não consegui ter acesso a nada, assim, somente bibliografia e entrevista com os juízes da época aqui do Fórum de Capinzal, que trabalhavam no penal, mas casos específicos é completamente proibido trabalhar com nomes e com casos. É bem complicado, realmente. E vou criar a hipótese aqui de será que nós, psicólogos, não poderíamos fazer um movimento com vocês do direito, né? De mudar esses nomes. A gente não precisa colocar a Mariazinha, né? Mas a gente coloca nomes aleatórios, né? E às vezes nos relatórios também a gente só coloca inicial. Então pode ser qualquer nome. Né? Será que vocês do direito têm esse conhecimento de como a gente faz relatos, né? Estudos
que tem que ser, que tem que ter um sigilo? Na verdade, porque o meu também seria um estudo científico, né? E eu nem pude realizá-lo, na verdade. Né? Então, não tenho conhecimento de como poderia ser feito isso trabalhando com casos concretos, né? Uhum. Na Mas verdade, não talvez consigo ver. uma psicoeducação com os magistrados, né? Claro, o caminho é longo, né? Mas vai que um adere à ideia, né? Algum Porque a dia, gente precisa de pesquisas, né? A alienação cresce, né? Muito. Deixa eu ver, falando momento matemática, né? De 10 perícias que eu realizei em 1 ano e meio, 8 eram só alienação parental. nossa, E todos comprovaram a alienação parental. Então é bastante, né? Aqui na nossa região. Imagina numa cidade maior. quem tem acesso a esses dados, eu até achei um dado interessante, só encontrar aqui na minha pesquisa, aqui. Teria acesso a esses dados seria o Ministério Público, porque o Ministério Público tem acesso a todos os processos de segredo de justiça. Então, o Ministério Público do Paraná estimou que mais de 20 milhões de crianças do mundo sofrem alienação parental em algum momento da vida. Sofrem ou sofreram, no caso. É um dado bem preocupante, né? E às vezes, até mesmo com casais que não estão se separando, mas que já a criança já é colocada ali contra a parede para tomar um lado, para ficar mais amiga da mãe, mais amiga do pai. Então, é bem complicado. E até mesmo, eu até comentei contigo, né, antes, que foi algo que me chamou a atenção, porque eu não verifico, não consigo imaginar os clientes alguns clientes, né, casos de divórcio, como eu disse, é muito difícil que os pais vão até a psicóloga para tratar sobre esse assunto. Quando os pais chegam a se divorciar, a família está tão desestruturada que a última coisa que eles pensam é no psicólogo. Então, me chamou a atenção que a área da psicologia esteja atenta a isso também, porque teoricamente é algo que afeta mais o direito, né? Uhum, exatamente. Então, pessoal que está na live, tem alguma pergunta para a Marina, alguma pergunta para mim sobre o assunto de alienação parental? Ups, a Marina saiu sem querer. Deixa eu convidar ela de novo. Opa! Opa, deu um tilt aí, né? Estamos aqui de novo. Uhum. Acho que não vai ter nenhuma pergunta. Não sei Sintam-se à quanto tempo vontade, temos. pessoal. Né? É um assunto delicado, né? Que ocorre muito na vara de família, né? Agora eu fiquei pensando, Marina, né? A alienação parental, ela acaba sendo para o direito um crime. Não, você saiu? Opa, não, já voltei. Travou? Não. Nosso TI aqui, a gente tem um assistente técnico. Ai, que bom! Que é o Oi, Felipe. Felipe. Trabalha como advogado nas horas vagas da assistente técnico. Peraí, vai naquele, a engrenagenzinha. Ali não. Tá ouvindo? Por favor, fale alguma coisa aí. Para mim tá tudo normal. Não sei para o pessoal tá travado. Ó, agora deu uma travadinha. Agora travou. Travou legal agora. Mas enquanto a Marina não volta, nós,
né, eu queria fazer o convite para vocês para participar do nosso grupo de estudos, né? Ele vai começar semana que vem, na quinta-feira à noite, e as inscrições ficam até quarta-feira, né? O link para participar do grupo tá na minha biografia ali do Instagram, né? É só clicar ali no Linktree que vocês vão encontrar. A gente pensou num valor bem acessível, né? De R$ 38,50. Então tá bem legal, né? E a gente colocou bastante material sobre a lei, né, de alienação parental. A gente vai estudar através da lei e também no decorrer a gente vai colocar comportamentos alienantes, né, que daí é a parte da psico, né? A Marina vai falar um pouquinho da parte de como eles pedem a avaliação, que a gente já também comentou um pouquinho aqui na live, né? Então, a gente vai fazer o estudo, uma análise do filme História de um Casamento, né? Que como a gente comentou brevemente aqui, o caso não era de alienação parental, né? Mas a advogada, né, deu um jeitinho ali e fez com que virasse um caso de alienação parental. É bem bacana. Então, vou colocar a Marina aqui de novo, né? Então, fica o convite, né, para vocês serem parte desse nosso grupo de estudos. Tá bem bacana. Pronto, tô aqui de volta. Eu estava falando do grupo de estudos enquanto você não voltava, Marina. Que vai começar quinta, né? Que a gente preparou um material bem bacana, né? Inclusive para os psicólogos e até para o pessoal do direito. Eu fiz um quiz de comportamentos alienantes que vai de bônus para o pessoal, né? Para também ajudar vocês, advogados, né? A pegarem um pouquinho do que é alienação parental quando as pessoas chegam também até vocês, né? Isso é bem interessante, porque realmente, como eu comentei, nós aprendemos, né, bastante a parte de direito, do como agir a partir disso, mas para você identificar, às vezes a gente fica confuso, a gente pega às vezes algumas coisas possíveis, mas também não tem noção da gravidade disso no futuro da criança, né? E talvez seja até uma psicoeducação, né, para vocês, né, para vocês usarem essa ferramenta para nos ter como assistente técnicos também, né? Agora me veio outra pergunta, Marina, de como que a gente pode travando um pouquinho agora. como a gente pode trabalhar como assistente técnico. Tá ouvindo? Travou de novo. Oi, pessoal que entrou agora há pouquinho. Cássia, boa noite, né? A gente compartilha o conhecimento, né? Que estamos aí para isso. A Neise vai fazer parte do nosso grupo e nós também estamos ansiosos para começar. Eu estou com essa ideia desde fevereiro, né? E agora a gente está colocando em prática, né? E eu ia te perguntar, Marina, a gente estava falando de assistência técnica, né? Talvez seja até uma psicoeducação, né, para vocês, e também uma forma de vocês também chamarem nós. Aí a pergunta que eu ia te falar, vocês precisam chamar nós como assistentes técnicos só no final do processo, ou vocês já podem indicar alguém? Então, na verdade, como que isso acontece judicialmente? Quem faz essa indicação não somos nem nós, advogados. Quem faz isso é o próprio juiz. Então, nós dependemos dele. Isso até é interessante porque o assistente técnico precisa ser imparcial, né? Então, Também. se for uma indicação de alguns lados, é complicado.
o que, como eu tinha falado antes da produção de provas, né, que é muito importante. Então, por exemplo, a criança já se consulta com um psicólogo, alguma coisa assim, então traz os laudos desse psicólogo para o processo, né? Ou vai um psicólogo enquanto o processo está iniciando, leva essa criança no psicólogo e aí traz isso para o processo. Não vai aparecer a figura do psicólogo no processo, mas o documento dele, o serviço dele vai estar ali. E, com certeza, o conhecimento do que realmente está acontecendo, né? Isso é possível e aí vai ver advogado fazer essa produção de provas. Bacana. Então, pessoal, nesses 15 minutinhos vocês podem fazer perguntas, né? O que mais que a gente poderia conversar, Marina, que a gente tinha pensado, né? Tu comentou comigo, né, de como é que nós psicólogos, né, poderíamos influenciar, acho que nos divórcios, não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Como que a gente poderia estruturar, né, a família quando ocorrem os divórcios? Eu Na verdade, eu vou, achei interessante. eu vou usar a minha experiência com adoção, que não tem nada a ver agora com alienação, mas a gente fazia atendimentos com as famílias, né? A gente pegava a família, né? Ia todo mundo e a gente atendia, a gente verificava crenças, né? O que poderia melhorar na alienação parental, como eles não têm uma boa comunicação, né? Talvez fazer grupos dos próprios pais, não sei, né? Fazer um projeto piloto nesse sentido de que haja comunicação entre os genitores, que nem tu comentou antes da guarda compartilhada, né? Para ela ocorrer de forma eficiente, eles vão ter que conversar, né? E na alienação parental a gente não consegue ver essa conversa. Até vou trazer um caso, né, de falta de comunicação que a criança me trouxe, né? Hoje, os pais, eles só dizem, oi, tá aqui o que você precisa saber. E a pessoa diz, ok, Nossa. né? E o que a criança quer que aconteça? Quer que aconteça, oi, fulano, como você tá? Ah, eu tô bem. Que bom. Então, aqui tá as coisas de fulano. Ah, então tá bom que você trouxe. Vou ver o que eu posso ajudar. Então, é essa comunicação que as crianças pedem nos casos de alienação parental e que não ocorre, né? As Então, crianças sentem, na talvez, verdade. né, fazer grupos com crianças para eles entenderem que a culpa não é deles, né? Fazerem atendimentos psicológicos com os pais, né? Surgiu essas ideias, né? Bem interessante. Porque também, às vezes, a alienação parental acontece sem que nem os próprios pais percebam, porque ele está tão com aquele sentimento, né? De divórcio, de rejeição, Isso. de perda tão enraizado que às vezes ele mesmo não está percebendo o que ele está fazendo. Então, eu acho que é bom ter esse diálogo, porque aí você começa a perceber, não, acho que o que eu estou fazendo com meu filho não é o certo. E eu não consegui ver ali quem mandou a A mensagem. Bruna, Ah, o processo Ai, peraí. Deixa eu de tentar ver divórcio aqui de novo. seriam menos Você dolorosos para os conseguiu pais ver? e para os mães. Aqui. Processo de divórcio seria menos doloroso para os pais e principalmente para os filhos, se os pais colocassem como prioridade o bem-estar das crianças envolvidas. Haver uma relação de amizade. É bem difícil essa relação de amizade em casos de alienação parental, né, Bruna? Porque o que ocorre? Muitas mágoas passadas, né? E em casos E sem essas alienação também. mágoas, né, que acabam refletindo na criança, né? Eu tô colocando há um bom tempo, toda semana, comportamentos alienantes aqui no Instagram. E esses comportamentos são
né, devido a mágoas, né? Vou trazer outro exemplo, né, de mágoa de um dos genitores. Lembra que eu falei do boletim de ocorrência, né? Qual que é a mágoa da mãe ou do pai, né? A mágoa é que ele fez ou ela fez o boletim de ocorrência, que não tinha a necessidade de todo esse furdunço que a gente chama aqui no sul, né? Não precisava todo ir para a delegacia, voltar e pegar a criança não sei aonde, tudo porque não quis entregar a criança para um parente, sendo que a criança queria ficar com essa pessoa, né? Que daí entra naquele comportamento alienante de que é do pai ou da mãe, de não deixar a criança ter convívio com outras pessoas do próprio convívio dela. É bem complicado, né? E realmente, pode continuar. Né, a lei da alienação parental, na verdade, ela vem justamente para isso, para garantir que a criança tenha o seu poder familiar garantido. Porque não é só o pai e a mãe que têm o direito de sair com o filho, né? O direito de visita, por exemplo, é um direito da própria criança de ter a influência do exemplo materno e do exemplo paterno. Então, isso é muito importante, de ter as visitas, né? Ou de ter as decisões compartilhadas, de ter diversos os casos que passam pela cabeça, mas algumas a gente não pode citar, alguns exemplos, mas acredito que a lei da alienação parental ela veio justamente para isso, para essa garantia, que é um direito, na verdade, lá da Constituição Federal, de ter uma vida saudável, e que essa é a saúde mental. Que até está no Instituto da Criança, no ECA, né? Também. Que é das diretrizes do ECA, é a saúde da criança, né? Então, a gente está cuidando da criança a partir dessa lei, né? E trazendo, né, que nem nós estávamos falando antes, né, das mágoas, o genitor, ele não tem consciência às vezes, né? Bem engraçado. Então, nesse caso que eu citei de não entregar a criança, né, a pessoa, na hora da raiva, assim, não tem nem noção de que pode ser um caso de alienação parental, né? Nem se toca, é tão inconsciente que quando vê, já vou prejudicar mesmo, não tô nem aí, né? E no fim, o maior prejudicado é sempre o menor, que está ali absorvendo todas essas informações. Né? É sempre a criança que acaba sofrendo, né, com mágoas que nem são delas, culpas que não são delas, né? E a criança ela acaba trazendo isso também nas avaliações. Eu não queria ter culpa, eu queria ficar com o pai hoje, eu queria ficar com a mãe semana que vem, né? Então é muito importante a gente conversar sobre esse assunto, né? E aí, pessoal, mais alguma pergunta para a gente terminar nesses 10 minutinhos, 9? E acredito também que o Poder Judiciário ele está se adequando, né? Agora, por exemplo, com essa pandemia, a gente já verificou que muitas coisas estão mudando, a questão da videoconferência, da audiência por vídeo. Então, o Poder Judiciário, aos poucos, é um processo lento, mas ele está se adequando a essas necessidades. E se isso começar pelos próprios operadores de direito, que são os advogados, e pelos psicólogos, a ver essa conversa, esse debate, né, do que um fazer numa área, outro fazer numa outra área, para se ajudarem, acho que aos pouquinhos, mas vai chegar até aos pouquinhos. Até porque a psicologia jurídica, ela não deve ter nem 10 anos aqui no Brasil, ela é muito, muito nova. Então, por isso que talvez exista também uma resistência, né, do poder judiciário. Será que realmente eu vou chamar um psicólogo? Né? Será que realmente vai ter X, Y ou Z? Né? Enfim, né? Então, novamente, né, faço o convite para vocês participarem do nosso grupo de estudos, eu e a Marina, que eu fiquei muito feliz que ela topou essa ideia, né? E quer fazer as suas considerações finais, Marina?
Não, eu que agradeço, na verdade, o convite, é uma oportunidade de estudar, né? A gente para estudar as coisas, para apresentar para os outros, a gente aprende muito mais. Então, agradeço o convite de ter lembrado também do nosso escritório. A gente trabalha cada um na sua área, mas também sempre em conjunto, eu, a Daniela e o Felipe, não só como irmãos, mas como sócios, sempre se ajudando. Então, a gente fica muito feliz quando vem um convite de algo parecido, algo assim, para um dos três. E eu acredito que ali nesses 5 encontros, ainda tanto, eu vou aprender muito mais do que falar, né, do que repassar. E a troca de experiência vai ser muito válida também para mim. Agradeço também as pessoas que estão assistindo numa quinta-feira à noite, tiveram um tempinho aí para nos acompanhar e que tenham gostado. Isso aí. Então, pessoal, brigadão por participarem da nossa conversa, do nosso diálogo, né? Então, uma boa quinta-feira para todo mundo e espero vocês no grupo, né, Marina? Isso aí. Então Minha tá, inscrição beijo, tá aí. Marina, brigadão. Boa Beijo, noite. pessoal, e conversamos. Tá bom? Beijo.